Abra sua Bíblia lá para Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas capítulo 24. Enquanto você vai indo lá para Lucas capítulo 24, ontem eu, Aline, esposa e nossos filhos fizemos um bate-volta em Ribeirão Preto, fomos participar da ordenação de mais um seminarista que se formou pastor e foi ordenado, consagrado pastor na Igreja Batista lá em Ribeirão Preto, e foi um tempo muitíssimo abençoado. Deus tem nos guardado nas idas e vindas, inclusive recentemente, daqui alguns próximos domingos, estarei lá na PIB de Viradouro, no encontro dos homens, que a gente vai divulgar. A gente já tem o cartaz, a gente não vai divulgar agora porque tem o encontro das mulheres essa semana. Depois a irmã Suelen vai falar no finalzinho aqui, tem um cartaz com os avisos, tem um encontro especial das mulheres que vai acontecer aqui na igreja, mas lá em Viradouro nós queremos arrebanhar toda a nossa masculinidade bíblica, os nossos homens, para irmos juntos lá num encontro super legal que está sendo preparado lá para um encontro de homens, que eu vou ministrar um desafio, uma palavra bíblica lá também. Lucas capítulo 24, eu quero te convidar nessa noite a refletir um pouquinho sobre como ouvir um sermão. Como que você, aí de onde você está, aqueles que estão lá nos acompanhando pela live ao vivo, ou quando você for ouvir um corte de uma mensagem no YouTube, como que você ouve? Como que você recebe uma pregação? Uma palavra que é palavra bíblica revelada, uma palavra com teor profético, com teor de mensagem de autoridade, com teor de uma mensagem vinda de Deus para você. Como que você ouve? Como que você tem ouvido, inclusive, as mensagens bíblicas? Eu, como pastor, há 20 anos no ministério, lidando com vários tipos de públicos, a gente recebe uma crítica boa, no sentido de que, por exemplo, por vezes, às vezes a gente usa expressões doutrinárias, teológicas, que o povo não entende. Aí o problema está comigo, ou com quem prega. Mas quando se prega uma mensagem muito límpida, muito pura, é o texto sendo exposto, é aquela narrativa sendo explicada, aplicada ao seu coração, e ela não tem feito muito efeito na tua vida, atenção, muito cuidado. Nós precisamos de alguns conselhos para ouvir, compreender e aplicar a palavra de Deus que tem sido semanalmente ministrada aos nossos corações. Como que se fosse um banquete do céu descendo, como o próprio Cristo disse: eu sou o pão do céu que desceu. Alimentem-se de mim, diz o Senhor. Ele que é a palavra da verdade. Nós precisamos desta verdade, deste alimento espiritual. Mas por vezes, assim como uma pessoa muito simples está num banquete e ela não sabe como se portar naquele ambiente, muitas vezes o banquete do Senhor tem sido ministrado e você não tem tido a liberdade de usufruir desse alimento da palavra de Deus na tua vida. E como disse o pastor do século XVI, Thomas Watson, um puritano, o puritanismo foi uma reação logo depois da Reforma Protestante em 1500, quando o que se tinha na face da terra de cristão eram católicos que ouviam a missa em latim. Logo, o pessoal entrava e saía do mesmo jeito. Uma missa ministrada em latim no alemão, uma missa ministrada em latim para o japonês, para o português, para o americano, para qualquer pessoa. A Reforma Protestante veio para dizer assim: olha, nós vamos traduzir a Bíblia
para que o povo de Deus entenda a Bíblia e possa colocá-la em prática nas nossas vidas. Deus tem uma intenção muito boa e grande, e Ele está completamente interessado que eu e você entendamos claramente o que Ele tem dito. Você tem aprendido? Qual tem sido o nível de absorção desta mensagem na tua vida? Qual a proporção de prática que você leva para a sua rotina, para o modo como você lida com sua esposa, com seu marido, o modo como você está mudando o comportamento verbal, começando a cortar alguns tipos de palavrões, algumas mentirinhas, o modo como você lida com suas finanças, o modo como você lida com o funcionário que trabalha com você lá no serviço. Tem tido em seus efeitos a graça de Deus mudanças na tua vida, sim ou não? Se não, é porque muito provavelmente o irmão, a irmã, os queridos não estão compreendendo, não estão sabendo ouvir bem o sermão, a mensagem que tem sido dada. E Thomas Watson dizia que a palavra será eficaz de um modo ou de outro. Ela sempre será eficaz, aqui do púlpito. A partir da Bíblia, quando você a lê em casa, a palavra sempre será eficaz em seus efeitos, de um modo ou de outro. Se ela não tornar você melhor, ela tornará você pesado em cadeias. Ou ela vai transformar você e vai libertar você, ou ela vai pesar mais a culpa e o juízo sobre você. E Thomas Watson diz: terrível é a situação daqueles que vão para o inferno condenados, sobrecarregados de sermões. Ouviram muito e não aprenderam quase nada. Em que a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, precisa em seus efeitos transformar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Fomos criados debaixo do primeiro pai, Adão, e em Adão pecamos, e em Adão fazemos a nossa vontade, e em Adão é o nosso jeitão. A madeira nasceu assim, turrão, e todos os comportamentos, e debruçados no comportamento genético da nossa bagagem de herança familiar, de uma cultura, sempre foi assim. Ok, enquanto filhos de Adão. Agora, Romanos vai dizer que nós somos filhos da graça, novas criaturas em Cristo Jesus, o segundo Adão, perfeito, e nele temos sido gerados em espírito um novo comportamento, que é a semente da palavra que está sendo plantada em nosso coração. Para isso, então, eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 24. Você está aí com o texto aberto? Acompanhe comigo, a partir do versículo 13. Há uma grande experiência aqui dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Qual que é o contexto aqui de Lucas 24? Inclusive, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, muito simples de compreensão, é o último capítulo, ou seja, Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, as mulheres foram no sepulcro, inclusive com perfumes para cuidar do corpo do falecido Jesus. Até então, era um hábito comum daquela época, desde o Egito, embalsamar o corpo. Nós não tínhamos naquela época, 2000 anos atrás, cemitérios com caixões lacrados. Eles precisavam embalsamar corpos, perfumar corpos que em decomposição, em alguns cemitérios naquelas cidades, cheiravam mal. E elas foram. E elas encontraram o sepulcro vazio. E elas voltam correndo, avisando os discípulos que, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não vi o corpo do Senhor lá.
Anjos apareceram a essas mulheres e disseram: por que vocês procuram aqui entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou dentre os mortos. E foi esse o testemunho que elas levaram para os discípulos. Certamente que Cleopas, que faz parte dessa narrativa, estava entre aqueles que ouviram o relato das mulheres. Então, a partir do versículo 13, leia comigo: naquele mesmo dia, nesse dia, no domingo, quando as mulheres testemunharam da ressurreição do Senhor, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, tranquilamente possível uma caminhada a pé de volta para o seu povoado. 11 quilômetros, em meio período de dia, andando tranquilo, dá para chegar de volta para casa. Eles estavam caminhando a pé de volta para casa. No meio do caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E de modo muito engraçado, Jesus ele responde fazendo uma pergunta: que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu? Vocês podem me falar? Já que vocês disseram que eu sou o único visitante em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Jesus, rotineiramente, tem feito esse tipo de pergunta a mim e a você. Aqui de púlpito, quando você abre a sua Bíblia, quando você ouve, lê um corte de uma mensagem, ele pergunta a você: e você? O que vocês acham? Em que Jesus, numa perspectiva muito didática, como um mestre, como um terapeuta, como um psiquiatra, um psicólogo que precisa ouvir e permitir que aquela pessoa que está em crise desabafe, fale. E eles começaram a desabafar. Mas antes, note comigo nessa primeira parte do texto, no versículo 15, que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus aproximou-se deles e eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam impedidos de reconhecê-lo. E que nesse sentido, essa narrativa, ela representa a mim e a você, em que diariamente estamos conversando e discutindo uns com os outros as crises da nossa vida, assim como esses 2 discípulos discutiam entre si entristecidos tudo o que havia acontecido lá em Jerusalém, a crucificação do Messias. Notícias ruins, trevas, derrotas. E não é assim nos nossos dias. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre o que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. Pessoas conversam comigo, a gente vai começar a conversar, e a gente vai conversar e discutir sobre contas, crises, problemas. Você vai sentar com sua esposa num almoço e às vezes você não vai querer abrir sua boca, por quê? Porque o que rola ali é algum problema, é alguma discussão, e é assim a nossa vida de modo geral. A gente vive a nossa vida, a gente caminha a vida. Essa ideia de caminhar aqui de volta, 11 quilômetros para Emaús, representa a nossa vida. Nós vivemos caminhando, conversando e discutindo a despeito de coisas que acontecem, de crises ao nosso redor. E muitas vezes o Senhor está do nosso lado e não o reconhecemos. E como diz no versículo 13, por isso, estamos, por vezes, com os nossos rostos entristecidos, como o de Cleopas e o seu companheiro voltando para o povoado de Emaús. Em que então nós podemos declarar, conforme a própria experiência bíblica que nos ensina, que por vezes a nossa tristeza é decorrente de não percebermos o próprio Cristo
querendo se relacionar comigo e com você. Que boa parte das nossas dúvidas e crises, das nossas discussões, das nossas conversas vãs e tolas, muitas vezes, buscando respostas aonde não tem, buscando recursos que não vão fazer nenhuma diferença, das crises mais existenciais, espirituais, que só Cristo pode resolvê-lo na minha vida. Mas nós temos uma tendência de continuar caminhando, discutindo uns com os outros, questionando situações, tentando encontrar soluções na base da nossa razão humana, no nosso esforço, na força do nosso braço, e nos cansamos. E nos sentimos esgotados. Nós precisamos voltar a aprender a ouvir a voz de Jesus, a reconhecê-lo. Ele está do seu lado, em espírito e em verdade, te orientando como um bom conselheiro. Por vezes, é eu e você que não percebemos e não compreendemos o que ele tem dito. Mas assim como os discípulos de Emaús, ele vai fazer com a gente. Ele vai dizer, que coisas? O que está acontecendo com você? Fala, desabafa. E o que significa isso senão? Uma oração. E aí os discípulos começam a dizer, olha, aconteceu com o Jesus de Nazaré. Responderam eles, um homem de Deus, de palavras e de obras, poderoso diante de Deus e dos homens, a partir do versículo 19. Que os sacerdotes, os líderes religiosos e o governo o prendeu, o crucificou numa cruz, e ele foi sepultado, e as mulheres foram ao sepulcro, e nós estamos confusos diante de tudo que está acontecendo, porque ele já não está mais lá, ele sumiu, não sabemos onde ele está. Alguns de nossos companheiros, versículo 24, foram ao sepulcro, contaram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, eles confirmaram isto. E há muita confusão. Não sabemos o que aconteceu. Se roubaram o corpo dele, se ele realmente ressuscitou. E sabe o que é pior? Trazendo para nós, muitas vezes, assim como eles ouviram das mulheres que Jesus havia ressuscitado, porque anjos disseram isto, foram testemunhas oculares, eu e você vivemos como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se milagres não existissem, como que se Deus não pudesse ser o Senhor da sua vida e orientar o seu caminho, como que se Ele não fosse tão Deus assim para governar o seu coração e transformar você naquilo que Ele quer operar na sua vida e através da sua vida. Agimos da mesma forma, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer que você em oração, da mesma forma, diga, olha Senhor, sabe o que está acontecendo comigo hoje? Por mais que eu sei que Tu ressuscitaste dentre os mortos, por mais que eu tenha ouvido o sermão que diz, que afirma sobre essa proclamação do Evangelho, a minha vida tem sido isso, isso e isso. Eu não consigo aplicar. Pessoas me falam, pastores pregam, a igreja comunga, eu leio. Mas você não sabe como é que está a minha vida. As dores que eu sinto, as crises que eu vivo. Então ore. Ele pergunta para você o que está acontecendo com você. Fale, desabafe. Diga o que está acontecendo ao teu redor, enquanto você caminha, cheio de dúvidas, discussões, mesmo que os seus olhos impedidos de enxergar e entender tudo. E aí, a partir do versículo 25, Jesus responde a partir disto, dizendo, como vocês custam a entender e como demoram a crer. E é fato. Como nós somos lentos em
entender e crer o sermão. Como é uma tendência do nosso coração sermos vagarosos em compreender as Escrituras e crer para que todas as promessas se cumpram na minha e na sua vida. Jesus vai dizer, não deveria que o Cristo tinha que sofrer todas essas coisas para entrar na glória, versículo 26. E versículo 27, então começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus começou a explicar-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Veja só, note, o próprio Cristo voltou a partir, começando em Moisés, passando pelos profetas, explicando e expondo a respeito de tudo o que havia de acontecer com ele, conforme as Escrituras. Mostrando para mim e para você que nós precisamos dessas sagradas palavras, deste livro que impacta as nossas vidas. Ele quer explicar para nós, a partir de Moisés, lá da lei do Antigo Testamento, ele quer que nós leiamos os profetas, ele quer que nós leiamos os apóstolos, que foram testemunhas oculares a respeito de todas estas coisas. E foi tão impactante esse sermão pregado a eles, que eles diziam assim, nossa, o irmão é um cara muito joia. Estou contextualizando aqui. Os dois falando para Jesus, fique conosco. Eles estavam já chegando perto de Emaús. Certamente que haverá comida para nós. Fique conosco pelo menos uma noite. Fale mais. Descreva mais esse sermão a partir de Moisés, a partir dos profetas. Fale mais sobre o Cristo nas Escrituras. E ele ficou. Agora veja comigo no versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, o próprio Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Aí aconteceu um grande milagre. O versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E imediatamente o texto diz que ele desapareceu da vista deles. Jesus, após a exposição das Escrituras, senta à mesa com eles. Certamente o jeito que ele pegou o pão, a forma como ele pegou o cálice, dando graças a Deus, assim como ele fizera lá na Páscoa antes da crucificação, como que escamas caíram dos olhos daqueles dois. Amados, sabe o que isso significa? Que o Cristo, enquanto ele expõe a verdade a nós, ele se revela na comunhão. Aqui, ó. Os olhos deles foram abertos quando eles estavam à mesa, partindo o pão e compartilhando do cálice. O pão e o cálice à mesa representam a comunhão. Quando juntos congregamos como filhos de Deus, seguindo a Jesus Cristo como discípulos, ele se revela a nós aqui nesse ambiente. Enquanto juntos estamos expondo a palavra uns para os outros, apontando Cristo uns para os outros, sendo encorajados enquanto louvamos a Deus juntos. E aqui quando eu levanto a minha mão, mesmo pessoas sabendo que eu estou passando por uma crise terrível, eu dou testemunho na comunhão do povo de Deus que eu caminho esse caminho da fé, mesmo discutindo e tendo dúvidas, mesmo entristecido, mesmo passando por lutas e tribulações. É aqui na comunhão do povo de Deus que o Senhor Jesus se revela. E aí, no versículo 32, após o Senhor Jesus ter desaparecido diante deles, perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Note comigo, queridos,
Olha só a declaração que um disse ao outro: não nos queimava o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. Eles perceberam algo diferente, uma experiência do coração queimar. O coração queimar tanto que calava as racionalizações mentais da cabeça de seres humanos falíveis que discutiam, tristes, a respeito das suas dúvidas, das suas crises. Enquanto Deus expõe a palavra dele a você, permita que o fogo do Espírito faça arder o seu coração. Todos os domingos, toda segunda-feira, toda terça, quando você abre as sagradas palavras e elas são expostas ao seu coração, fazendo arder o seu coração, queimando e calando questionamentos humanos que há em nós. Amém? Thomas Watson, costumeiramente como um puritano, como um daqueles homens que se ressurgiram como discípulos de Jesus que queriam ler esse texto, aprender desse texto e perguntavam a si mesmos: o que tem nesse texto de tanto poder que impactam tantas pessoas? Eles liam textos como o de Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos que examinavam todos os dias as Escrituras. Eles ouviam um sermão e no dia a dia eles estavam lá, um ajudando ao outro a compreender aquele texto, a aplicar aquele texto na nossa vida. Como foi dito que os puritanos, como Thomas Watson, costumavam ouvir bons sermões, eles frequentavam igrejas com fidelidade e faziam anotações e conversavam e oravam sobre a pregação com seus filhos, com os funcionários da empresa. Eles levavam a verdade que fora pregada aqui para a vida da realidade lá, em que o tempo vai passando, eu já tenho o mínimo de experiência e história dentro da comunidade de fé, o povo de Deus, igrejas, para ver que nós estamos cada vez menos trazendo as nossas Bíblias para a igreja. Por quê? De duas uma, ou porque a gente está lendo no nosso WhatsApp, no nosso celular, no nosso iPhone, ou porque nós estamos perdendo o hábito. Então, quem é da época que quando o pastor começava o sermão, e ele dizia: vão lá para o livro tal, começava assim, ó. Vocês lembram disso? Levava uns 2 minutos para a turma chegar, e a gente com muita paciência esperava. Estava lá um irmãozinho que visitou a igreja pela primeira vez, e o fulaninho ia lá, sentava do lado, é aqui, ó. E era um prazer chegar no texto. Nós líamos o texto. Era gostoso de púlpito ver os jovenzinhos anotando nas bordas das Bíblias. Senhorzinhos anotando nos seus blocos de notas. Isso sinalizava algumas coisas importantes que nós estamos perdendo ao longo do tempo. Agora, não significa que um crente que leva Deus a sério e quer pregar a Bíblia, quer viver a Bíblia e compreendê-la no seu dia a dia, não significa que tem que ter a Bíblia física, livro, tem que anotar. Ok, somos uma nova geração, não vai ser assim, não vai ter mais quando eu falar o barulhinho. Ok, está tudo bem, eu não tenho crise com isso. Sabe qual que é a nossa crise? Se nós estamos compreendendo e praticando as Escrituras. Se o novo modo de aprender é uma nova realidade, tudo bem, mas que assim o façamos. Então, rapidamente aqui eu quero propor um resumo de conselhos de como ouvir e como ter essa experiência como os discípulos de Emaús, ler e ouvir a palavra
e permiti-la arder em nosso coração, como que sendo o próprio Cristo falando com você. Primeiro, prepare-se para ouvir a palavra, banhando a sua alma em oração antes de vir para a igreja. Sabia disso? Que vir para a igreja não adianta você só escolher uma roupa boa, tomar banho, arrumar o carro, gritar com a filha que está na hora de sair do banheiro e entrar no carro todo mundo e vir para a igreja. É muito mais do que isso. Ore por você, por sua família. Ore pelo pastor que vai pregar. Ore pelos irmãos que vão ministrar o louvor, para que sejamos banhados de corpo e alma na oração que nos prepara para o culto. Venha a palavra com um apetite santo e um coração sensível e disposto a aprender. Queira aprender. E como fazemos isso? Orando, nos preparando espiritualmente. Por vezes, nós tentamos aqui, não sei se você já percebeu, que há uma dinâmica nos nossos cultos. Nós tentamos preparar você para esse momento, mas às vezes é difícil. Aquele momento da primeira leitura, da oração, das músicas, que vai tentando quebrar o gelo do teu coração, mas o teu coração está um iceberg. Está uma pedra gigantesca que é difícil quebrar e romper a possibilidade do Espírito Santo entrar na sua vida e a unção fazer o que precisa ser feito em você. Então, prepare-se, venha, em primeiro lugar, orando, se preparando, preparando o terreno do teu coração com sede da palavra, porque sabemos bem, Jesus faz milagre, mas pastor nem sempre faz. Tanto que o próprio Jesus disse quando ele curou a pecadora, dizendo: a tua fé te curou. É um encontro. Cristo vem e você vem também, e há um encontro, porque você está desejoso em oração, para que haja algo muito especial no culto. Também você precisa estar atento aqui à palavra, recebendo a palavra com mansidão plantada em teu coração. Tiago capítulo 1 vai dizer isso a nós. Você precisa estar atento à palavra para que você possa recebê-la com mansidão, a palavra que é implantada em você. Veja, portanto, livrem-se de toda impureza, imoral e de maldade que prevalece e aceitem humildemente, com mansidão, receba com mansidão, de forma humilde, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, além de você vir em oração banhando a sua alma, desejoso, apetitoso pela palavra, pelo culto, prepare então esta palavra, atente-a, ouça, recebendo essa semente de forma humilde em seu coração. E em terceiro lugar, misture a sua fé ao anúncio da palavra de Deus. Você precisa crer no que nós estamos pregando aqui. Você precisa realmente crer naquilo que você lê durante o dia a dia, se é que você lê durante o seu dia a dia as Escrituras, adicionando fé a esta palavra anunciada, esforçando-se para reter o que foi pregado, para que você, pela fé, consiga absorver. Não adianta qualquer argumentação aqui, qualquer prova que nós vemos Deus aqui, que esta verdade ela é de Deus, se você não crer, se você não a absorvê-la com fé. E em quarto lugar, colocando em prática esta palavra, sendo um praticante das Escrituras, rogando que o Espírito Santo possa acompanhar
a bênção da palavra sobre a sua vida. E esse rogar do Espírito Santo que vai aplicar, que vai fazer você entender e praticar esta palavra. Como está aqui no próprio texto de Tiago, no capítulo 1, lemos o versículo 21. Então, logo depois ele vai dizer: sejam, meus queridos, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou quem nós pensamos que nós enganamos quando ouvimos e não retemos a palavra da verdade? E por fim, você precisa, ao vir para a palavra, vir para o culto, absorver as verdades que nós aprendemos aqui, saia comprometido a compartilhar tudo que nós vivenciamos aqui. Amém? Saia disposto a isto. Que diferença essa mensagem, que diferença esse culto fará na minha vida, se em nenhuma circunstância, o amanhã, a segunda-feira, algo que tenha acontecido aqui entre nós, não faça nenhum efeito na sua vida a ponto de você compartilhar. Seja dizer para alguém: olha, eu tenho aprendido lá que as Escrituras, que Jesus te ama, e eu vou orar por você. É muito pedir isto. A língua não vai cair. É igual a gente fala para criança, né? Às vezes eu peço para o meu menino, o Pedro ou o Davi, lavar alguma coisinha, eu falo assim: você viu, a mão não caiu, não doeu. É a mesma coisa falar de Cristo. A língua não vai cair. A pessoa não vai te matar, você não vai ser preso por isso. Compartilhe, fale aos seus amigos. Eu quero terminar voltando lá para Lucas, porque o encerramento, a conclusão daquele acontecimento produziu isto. Volte lá então para Lucas 24. Aqueles homens se levantaram daquela mesa, voltaram para Jerusalém para anunciar que eles tinham entendido quem era Jesus. Note comigo, no versículo 33 de Lucas 24. Versículo 33. Levantaram-se então e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiram o pão. Amém, queridos? E é isso que deve acontecer comigo e com você. Por vezes, nos encontramos como eles no caminho da vida, conversando e discutindo, não reconhecendo Jesus, vivendo as tristezas da nossa vida, e nós precisamos de Cristo para perguntar a nós: que coisas? Conta para mim o que está se passando com você. Você desabafa e Ele vai dizer para você sempre: ô homem custoso para crer e praticar, ô mulher dura de coração, até quando? E ele vai sempre, insistentemente, a partir de Moisés, pelas Escrituras do Antigo Testamento, até apontar para Cristo e dizer para você as poderosas palavras que salvam. E enquanto ela não arder o seu coração, não desista de orar e de buscar a face de Deus. E o impacto e a transformação que esta palavra deve operar em mim, a ponto de, assim como aconteceu com eles aqui. Sabe uma característica muito importante de um crente, de um cristão que está ouvindo bem um sermão? É quando ele compartilha o sermão. E às vezes a nossa desculpa eu não entendi o sermão, é difícil. Não é difícil. Não é difícil até porque o texto foi lido. Você voltou lá na segunda, chegou em casa. Porque, gente, quando eu era jovenzinho, eu quero terminar com isto. Quando eu era jovenzinho, com meus 16, 17 anos, quando eu conhecia Cristo, eu sei que isso está acontecendo, por exemplo, o Vitor é um deles que, quando a gente conversa com a família, está lendo a Bíblia, está devorando a Bíblia, e é isso. Sabe o que acontecia?
no domingo à noite, quando acabava o culto, eu ia para casa, a minha mãe não era crente ainda, convertida a Cristo. O que eu fazia quando eu chegava em casa, no domingo à noite, na hora do Fantástico? Ela falava assim, mas você vai ler a Bíblia de novo, acabou de sair do culto. Exatamente, mamãe, porque eu quero realmente entender aquilo que o pastor Domingos estava pregando que eu não entendi. Ok? O texto está lá, o Espírito está cá, a mente está aqui. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Aí o que acontecia? Entendi. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu saía para a rua para falar para os meus amigos, que usavam droga também. Inclusive hoje, numa caminhada que eu costumo fazer depois da seresta do almoço do domingo, eu fui fazer minha caminhada e passando aqui pela Praça do Coreto, Deus me tocou o coração e eu compartilhei o evangelho com o morador de rua. Amém? Porque o que eu tenho aprendido transborda. E digo isso não para o meu mérito, porque eu preciso ser referência para que você faça o mesmo. Que você saia daqui como um daqueles de Emaús, que até então não estavam compreendendo e agora compreendem, estavam tristes e estão sendo curados e restaurados por Jesus, e vão dar meia volta e compartilhar com todos o que Deus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque a palavra, como disse Thomas Watson, em seus efeitos vai cumprir o seu propósito de um modo ou de outro. Ou ela vai te tornar um coração endurecido, em cadeias, ou ela vai transformar você. E terrível coisa é a situação daqueles que vão condenados para o inferno, sobrecarregados de sermãos, que não mudaram, que não transformaram, que não mudaram nada, que em seus efeitos não causou nenhum impacto. E se tem um sinal de crentes salvos em Jesus, é uma palavra semeada, plantada, que não são meros ouvintes, mas praticantes, que proclamam, que reverberam, que de alguma forma falam, compartilham o que Deus tem feito no nosso meio. Amém?